Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Eu recebi essa sugestão de comentar partidas de grandes mestres, né? Do mestre Getúlio. Aí eu fui comentar a partida do Genaldo e é claro que eu precisava de uma diretriz, né? Eu procurei focar até na genialidade de mestre Genaldo, né? E não na partida em si, né? Até um dos inscritos me mandou a mesma linha da Asa Negra, né? Que eu optei por suprimir porque o foco seria a genialidade do Genaldo, né? E eu fiquei meio perdido. Aí eu falei com o mestre Getúlio, né? E mestre Getúlio me deu ideias fantásticas, né? De se comentar onde que termina a abertura, meio jogo, final, né? Até duas das sugestões dele foram 100% enxadrísticas, né? Que não cabe no jogo de damas. Porém, as outras 9 sugestões foram fantásticas realmente e me deu uma diretriz. Agora, você ter a diretriz e você ter a capacidade de desenvolver essa diretriz são coisas totalmente diferentes, né? Então, a diretriz que mestre Getúlio me deu foi ótima, tá? Agora, eu espero realmente poder estar à altura aí para desenvolver, né, essa diretriz que ele fala para comentar onde termina a abertura, começa meio jogo, os temas, o que o jogador viu naquele meio jogo, ou seja, dicas fantásticas, né? Fantásticas e mestre Getúlio mostrando toda a sua genialidade. Então, dentro das minhas limitações, eu vou procurar fazer, ok? Então, fiquem à vontade, inclusive, para as críticas, que eu particularmente fico inseguro, né? Que é algo novo, né? E não sei se teria devida capacidade para comentar, por exemplo, Kolesov e Kibartas, dois monstros sagrados do damismo mundial, né? Então é claro que a gente vai se limitar ao nosso mundinho para comentar isso daí, né? Eu tive o prazer de conhecê-los, né? Tanto Kolesov quanto Kibartas, né? E foi um prazer à parte que mestre Alcebiades inclusive me falou, né? Que eu acompanhei mestre Alcebiades da primeira à penúltima partida. Aí no último dia eu tive problemas pessoais e não pude acompanhar o Alcebiades. E o Alcebiades, fim do campeonato, me falou: Mestre Conrado, se você tivesse lá no último dia, eu teria sido campeão mundial, né? Então, quer dizer, com isso ele quis dizer que a minha humilde presença lá colaborou de alguma sorte com ele. Eu tinha tido essa experiência com o Leandro, né? Em Paramaribo, onde eu ligava todos os dias para mestre Leandro, né? E nós não temos cultura do técnico no Brasil, né? E eles vêm com técnico, inclusive eu conheci em Belo Horizonte o Abastiziev, né? Que veio como técnico da equipe russa, né? O técnico tem um papel fundamental. E eu agradeço de coração, mestre Alcebiades, que ele comprovou isso de alguma forma. Então eu conheci esses dois monstros sagrados, né? Kolesov e Kibartas, né? E vou tentar aqui, dentro das minhas limitações, comentar qualquer coisa nessa partida fantástica, realmente, ok? Vamos lá então, gente. Vocês me ajudam, mete o pau, não tem problema não, viu? Qualquer coisa aí, vocês podem descer a lenha que não tem problema, só vai servir para o meu crescimento. Então saiu numa Budiansky, né? E aí o Kolesov, rapaz, usou a linha que eu gosto da Budiansky, né? Já põe o nariz ali e fala, ó, qualquer coisa eu estouro tudo. Aí ele veio, né? Para fechar até aí teórico, né? Tudo teórico, aí ameaçou dar uma, tomar duas. Ele fez o dever de casa, tampou, e aí o Kibartas troca. Aqui acabou a abertura, pessoal. Por que acabou a abertura? Primeiro vamos falar o que é abertura.
Abertura é o desenvolvimento das peças. Vocês vão ver que a branca tem uma asa aqui, ó. Uma asa complicada. E a preta tem outra asinha aqui, olha, complicada, uma asa inversa, né? Que para a asa ficar normal, a C7 teria que estar em C5, que seria uma asa normal. Aqui ele tem uma asa inversa e aqui tem uma asa real, ó. Desculpa. Aí Kuleshov viu um plano fantástico aqui. Gente, é um plano de mestre. Aliás, um plano de mestre gênio, né? Por quê? Veja que você tem 6 peças pretas aqui, olha, com essa asa. E esse flanco direito das pretas está todo entronchado, assim como o flanco esquerdo das brancas. Porém, as brancas não permitem o domínio de C5 e deixa essa asa inversa, né? Como que a branca faz isso? Olha que lance maravilhoso. Quando ela troca aqui, ela imobiliza o lado direito das pretas. Veja, se as pretas der D8, E7 é um lance esquisito, né? Não podem avançar B6, C5. A5 e A7 já estão imobilizados, e C7 também, e D6 também está imobilizado. Assim como H8 não joga, H6 não joga, né? Ele teria 3 opções, é o G7, o F8 e o D8. Ele veio no intuitivo, né? Ele jogou o G7, que eu acredito que não ser o melhor lance. Eu acho que até o D8 poderia, né? Mas muito complicado para jogar ao vivo. Aí o Kuleshov continua impedindo o avanço de B6, ó. Que dá, né? Aí o Kibartas fez o dever de casa, ameaçou dar uma, toma duas. Veja, quando ele pega e defende aqui, ele continua bloqueando B6, mesmo se dá, olha, mesmo se dá, veja, tá bloqueado. Se vier, vai vir, ó. Olha que anarquia isso daí. Aí quando vem, vai lá, olha, não pode de novo. Veio, jogou, ó. Tomou e tomou. Veio, vai lá, ó. Olha que anarquia, ó. Não pode sair, vai vir, ó. Vai lá, ó. Continua não podendo vir, ó. Aí vem, faz isso, ó. Olha lá, olha só o tamanho da anarquia, ó. Olha como que ficou até o final, mesmo em outras linhas, né? Então Kuleshov sabia o que estava fazendo. E aí o Kibartas pega e ataca. Quando ataca, vem esse lance magistral, fantástico, né? Fantástico lance. O C1, D2, fortalecendo, ganhando a casa de C5 e se desenroscando do lado fraco, do flanco esquerdo dele, né? Aí troca e troca. Veja, tá no meio jogo ainda, mas um meio jogo totalmente favorável às brancas. Veja, continuam impedindo B6, C5, né? Aí, de acordo com o Gibi, eu acredito que o E7 fosse melhor, né? Eu acredito que E7, depois que a partida é jogada, a gente vê que é melhor, o E7 seria melhor, né? Porque agora tem esse daqui, né? E ele pode até atacar, mesmo que faça isso, ó. Mesmo que faça isso, deve ganhar, mas a partida ficaria mais equilibrada, né? Veja, após umas anarquias dessa daqui, ficaria difícil até para as brancas, né?
mas seria menos mal do que o que ele jogou. Aí ele pega e me joga esse. Se joga cá, talvez é o melhor lance. Veja, esse daqui provavelmente é o melhor lance. Por quê? Dá lá e dá aqui, ó. Né? Aí toma e toma duas. Veja que não pode atacar porque ataca cá, ó. Aí toma duas, né? E aí dá e dá, ó. Aí vai, vem, pode ir lá, ó, não pode, se vier para cá, ó, só vir, sacrificar para trás e fazer, pode ir para lá para fazer dama, se vier, faz dama cá e tá, fim triste de amor, né? Aí pega e vai, ele vem, vai lá, ó, não pode vir, ele vem e vai cá, ó. E se vier, né, pode até atacar e tá perdido, né? Mas aí teria uma linha diferente. Em vez de atacar, nem dar para trás, ele viria cá, ó. E aí eu acredito que poderia seguir a partida, né? A partida poderia seguir, é claro que com vantagem absurda, né, das brancas, que deve se constituir em vitória, mas teria essa linha, né? É claro que depois da partida jogada, então aí que Bartas pega e me joga esse, e vem outro lance que é uma paulada, que novamente impede o avanço de B6, né? Então jogou, veja, não pode jogar B6 que tem a maioria, né? Não pode jogar para cá que tem as duas, olha, né? E aqui é claro que Bartas deu o único lance que tinha e vocês veem o domínio central e com as peças todas tronchas, sem apoio lá, ó, nenhuma das 8 peças. E aqui que Bartas abandona. E o interessante para vocês verem, ó, ele abandonou com 9 peças no tabuleiro. Tá? E as 9 peças, né? Só 4 peças que se movimentam. Né? O que vocês tiram de lição nisso? Que o desenvolvimento, a abertura no desenvolvimento, não houve um desenvolvimento das peças, nem das pretas nem das brancas, mas as brancas ficaram com jogadas táticas, né, golpes, que ajudaram a desenvolver de maneira tímida o seu exército e impedir totalmente o desenvolvimento do exército das pretas. Então, nós não vimos final nessa partida. Ou seja, a terceira fase do jogo foi amputada. Nós só tivemos abertura e meio jogo, aonde no meio jogo se dominou todas as casas importantes e as pretas ficaram restringidas, com uma novidade teórica fantástica e o impedimento do domínio de B6 do começo ao final do jogo, ok? Uma abertura Budiansky realmente fantástica, com ideias maravilhosas aí. Parabéns aos dois mestres.